O corpo roubado. Mr. Bessel era o sócio principal da firma Bessel, Hart and Brown, de St. Paul's Churchyard, e durante muitos anos foi conhecido entre os interessados em pesquisas psíquicas como um investigador consciencioso e de mentalidade liberal. Era solteiro e, em vez de viver nos subúrbios, como era usual entre os de sua classe, ocupava aposentos no Albany, perto de Piccadilly. Estava particularmente absorvido pelo estudo de questões de transmissão de pensamento e materialização de corpos à distância, e em novembro de 1896 deu início a uma série de testes em conjunto com Mr. Vincey, da estalagem do mercado, a fim de comprovar a possibilidade de projetar a imagem de si mesmo através do espaço, pela força da vontade. Seus experimentos foram conduzidos da seguinte maneira. Numa hora pré-combinada, Mr. Bessel trancava-se em um de seus aposentos no Albany e Mr. Vincey em sua sala de estar na estalagem do mercado, e cada qual então fixava a mente tão resolutamente quanto possível no outro. Mr. Bessel, como dominava a arte da auto-hipnose, procurava primeiro hipnotizar a si mesmo e depois projetar-se como um fantasma vivo, através do espaço de cerca de 2 milhas que o separava do apartamento de Mr. Vincey. Em diversas noites, aquilo foi tentado sem nenhum resultado satisfatório, mas na quinta ou sexta ocasião, Mr. Vincey realmente viu, ou imaginou que viu, Mr. Bessel em pé na sua sala. Ele afirma que a aparição, embora breve, fora muito vívida e real. Notou que o rosto de Mr. Bessel estava branco, a expressão ansiosa e o cabelo todo desgrenhado. Mr. Vincey, a despeito de seu estado de expectativa, ficou por demais surpreso por falar ou se mexer, e naquele momento lhe pareceu que a figura relanceou os olhos por sobre o ombro e desapareceu incontinente. Eles haviam combinado que seria feita uma tentativa de fotografar qualquer visão que tivessem, mas Mr. Vincey não teve a presença de espírito de disparar a câmera já pronta sobre a mesa ao seu lado, e quando ele afinal fez isso, já era tarde demais. Bastante alvoroçado, entretanto, com aquele sucesso parcial, anotou a hora exata e imediatamente tomou um coche para Albany para informar Mr. Bessel do seu sucedido. Ficou surpreso ao encontrar a porta de Mr. Bessel escancarada para a noite, os aposentos internos iluminados e numa extraordinária desordem. Um garrafão vazio de champanhe jazia estilhaçado no chão. O gargalo partira-se de encontro ao tinteiro sobre a secretária, estava caído ao seu lado. Uma mesinha auxiliar octogonal, sobre a qual antes se encontrava uma estatueta de bronze e diversos livros selecionados, fora rudemente virada. No papel de parede amarelo pálido, viam-se marcas de dedos sujos de tinta, passados, ao que parece, pelo mero prazer da violação. Uma das delicadas cortinas de chintz tinha sido violentamente arrancada de seus anéis e atirada ao fogo, e o cheiro de seus restos queimados impregnava a sala. O lugar inteiro estava na mais estranha desordem. Por alguns minutos, Mr. Vincey, que entrara certo de encontrar Mr. Bessel sentado em sua poltrona esperando por ele, mal pôde acreditar em seus olhos e ficou ali em pé, olhando, desamparado para aquela cena inesperada. Então, tomado por uma vaga sensação de calamidade, foi procurar o porteiro no saguão de entrada. "Onde está Mr. Bessel?" Ele perguntou. "Você sabia que todos os móveis estão quebrados na sala do Sr. Mr. Bessel?" O porteiro não disse nada, mas, em obediência aos seus gestos, foi imediatamente ao apartamento de Mr. Bessel. "Isto explica tudo", disse ele, examinando a louca confusão. "Eu não sabia disso. Mr. Bessel foi embora." "Está louco." Contou então a Mr. Vincey que cerca de meia hora atrás, quer dizer, aproximadamente no momento da aparição de Mr. Bessel nos aposentos de Mr. Vincey, o cavaleiro desaparecido passara correndo pelos portões do Albany para o Vigo Street, sem chapéu e com o cabelo desalinhado, desaparecendo na direção de Bond Street. "E quando passou por mim", disse o porteiro,
Ele riu uma risada arfante, com a boca aberta e um olhar de poucos amigos. Vou lhe dizer, senhor, ele bem que me assustou. Foi assim. De acordo com a imitação dele, aquilo era tudo menos uma risada agradável. Ele acenou com a mão, os dedos encurvados como garras, assim, e disse baixinho, ferozmente: Vida! Só esta única palavra, vida. Valha-me Deus, disse o Sr. Vincent. Ora, ora, valha-me Deus. Ele não conseguia pensar em nada mais para dizer. Estava, naturalmente, muito surpreso. Olhava da sala para o porteiro e do porteiro para a sala na mais grave perplexidade. Além de seu palpite de que provavelmente Mr. Bessel voltaria mais tarde e explicaria o que acontecera, a conversa deles não pôde prosseguir. Poderia ser uma súbita dor de dente, disse o porteiro. Uma dor de dente muito violenta que apareceu de repente, deixando maluco. Ele mesmo já quebrei coisas antes. Eu mesmo já quebrei coisas antes. Num caso assim, ele pensou. Se foi assim, por que ele dizia vida quando passou? Mr. Vince não sabia. Mr. Bessel não voltou e afinal Mr. Vince, depois de ficar mais algum tempo olhando desamparado e de ter escrito um breve bilhete, deixando em uma posição que o tornasse visível sobre a secretária, retornou numa disposição de espírito muito perplexa aos seus aposentos na estalagem do mercado. Aquele caso lhe causara um choque. Era incapaz de explicar a conduta de Mr. Bessel com base em qualquer hipótese. Tentou ler, mas não conseguiu. Saiu para uma curta caminhada e estava tão preocupado que por um pouco escapou de uma carruagem no topo de Charter Lane. E afinal, uma hora inteira antes de seu horário habitual, foi para a cama. Não conseguiu dormir por um bom tempo. Dominado pela lembrança da silenciosa confusão no apartamento de Mr. Bessel, e quando afinal pegou num sono leve e agitado, foi imediatamente perturbado por um sonho vívido com Mr. Bessel. Ele viu Mr. Bessel gesticulando freneticamente, o rosto pálido e contorcido, e toda a sua aparência e gestos sugeriam um medo intenso, uma urgência de agir. Mr. Vince acredita mesmo ter ouvido a voz de seu amigo chamando, angustiado por ele. A vívida impressão permaneceu depois que Mr. Vince acordou. Por algum tempo ele continuou deitado, acordado e trêmulo na escuridão, possuído por aquele vago, inexplicável terror de situações desconhecidas que provém de alguns sonhos, mesmo para os homens mais corajosos. Mas afinal ele se virou para o outro lado e adormeceu de novo, apenas para que o sonho voltasse com uma nitidez maior. Acordou com tamanha convicção de que Mr. Bessel estava em terrível sofrimento e necessitando de ajuda, que o sono não era mais possível. Ele estava persuadido de que o seu amigo tinha corrido ao encontro de algo terrível, calamidade. Continuou deitado por algum tempo, argumentando em vão contra essa suposição, mas afinal cedeu a ela. Levantou-se, acendeu o gás, vestiu-se e saiu pelas ruas, desertas, e a não ser por um ou outro policial silencioso e os primeiros carrinhos de jornais matutinos, rumo a Vigo Street para verificar se Mr. Bessel havia retornado. Mas ele não chegou lá. Quando estava descendo a Long Acre, algum impulso inexplicável fez desviar-se daquela rua em direção a Covent Garden, que apenas despertava para suas atividades noturnas. Viu o mercado diante dele, um estranho efeito de luzes amarelas brilhando e atarefadas, figuras negras. Ele tomou consciência de um grito. Percebeu uma figura que virava a esquina do hotel e corria célere em sua direção. Soube imediatamente que era Mr. Bessel. Mas era um Mr. Bessel transfigurado. Estava sem chapéu, desgrenhado, o colarinho rasgado, agarrando uma bengala de castão de osso pela extremidade da ponteira e sua boca repuxava para o lado. E ele corria em passadas largas e ágeis, muito rapidamente. O encontro dos dois foi questão de um instante. Bessel! Gritou Vincent. O homem correndo não deu sinal de reconhecer Mr. Vincent, ou o seu próprio nome. De maneira imprevisível, atacou o amigo selvagemente com a bengala, atingindo-o no rosto perto do olho. Mr. Vincent, atordoado e atônito, cambaleou para trás, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no pavimento. Enquanto caía, lhe pareceu que Mr. Bessel estava saltando sobre ele. Quando olhou outra vez, ele havia desaparecido, e um policial
seguido por diversos carregadores e vendedores, corria na direção da Long Acre em implacável perseguição. Com a ajuda de alguns passantes, pois toda a rua estava numa viva agitação de gente correndo, Mr. Vincent levantou-se penosamente. No mesmo instante, tornou-se o centro de uma turba, ávida para ver o seu ferimento. Um coro de vozes se empenhava em assegurá-lo de que estava em segurança e contar-lhe sobre o comportamento do demente, que é como eles viam Mr. Bessel. Ele aparecera subitamente no meio do mercado, gritando: "Vida! Vida!", golpeando à esquerda, à direita, com uma bengala manchada de sangue, dançando e gritando, às gargalhadas. A cada golpe bem-sucedido, um garoto e duas mulheres tiveram as cabeças quebradas, e ele esmagara o pulso de um homem. Uma criança pequena fora posta de 100 sentidos, e por algum tempo ele levara de roldão todos os que estavam à sua frente. Tão furioso e incontido fora o seu comportamento. Ele então se lançara sobre um quiosque de café, arrancando sua lâmpada de parafina e atirando-a através da janela da agência do correio. E fugira, rindo. Depois de deixar aturdido o primeiro dos dois policiais, que tivera a coragem de enfrentá-lo. O primeiro impulso de Mr. Vincent foi, naturalmente, juntar-se à perseguição a seu amigo para, se possível, salvá-lo da violência do povo indignado. Mas sua ação foi lenta. A pancada o tonteara, e enquanto a sua resolução não se concretizava, chegou a notícia, gritada pela multidão, de que Mr. Bessel havia escapado de seus perseguidores. De início, Mr. Vincent mal pôde acreditar naquilo, mas a concordância dos relatos e, posteriormente, o digno retorno dos dois frustrados policiais o convenceram. Depois de algumas perguntas a esmo, ele voltou para a estalagem do mercado, segurando um lenço sobre o agora muito dolorido nariz. Ele estava zangado e atônito e perplexo. Parecia-lhe incontestável o fato de que Mr. Bessel havia ficado violentamente louco em meio ao seu experimento de transmissão de pensamento. Mas a razão por que isso ia de fazê-lo aparecer com uma cara triste e branca nos sonhos de Mr. Vincent parecia ser um problema além de qualquer compreensão. Ele atormentou em vão o seu cérebro em busca de uma explicação. Concluiu ao final que não apenas Mr. Bessel, mas toda a ordem das coisas devia estar insana, mas não era capaz de pensar em nada para fazer. Trancou-se cuidadosamente em seu quarto, acendeu a lareira de tijolos de asbestos alimentada a gás e, temendo novos sonhos se fosse para a cama, ficou aplicando compressas no rosto ferido ou segurando um livro numa vã tentativa de ler até a madrugada. Durante aquela vigília, teve a curiosa sensação de que Mr. Bessel estava fazendo esforço para falar com ele, mas não se deixou levar por qualquer impressão desse tipo. Pela madrugada, a fatiga física o dominou. Ele foi para a cama e dormiu. Afinal, apesar de temer os sonhos, acordou tarde, sem ter descansado, ansioso e com uma considerável dor no rosto. Os jornais matutinos não traziam ainda notícias sobre o desvario de Mr. Bessel. Acontecera tarde demais para eles. As perplexidades de Mr. Vincent, às quais o ardor de sua escoriação acrescentava ainda mais irritação, se tornaram afinal intoleráveis, e após uma infrutífera visita ao Albany, ele desceu até St. Paul Churchyard para a casa de Mr. Hart, sócio de Mr. Bessel, e até onde sabia Mr. Vincent, seu amigo mais chegado. Ficou surpreso ao saber que Mr. Hart, embora nada soubesse da crise, fora também perturbado por uma visão, a mesma visão que Mr. Vincent tivera. Mr. Bessel, lívido e desgrenhado, implorando veemente por ajuda. Aquela fora a impressão deixada por seus gestos. "Eu ia justamente procurá-lo no Albany quando você chegou", disse Mr. Hart. Tão certo estava de que havia algo de errado com ele. Ao final da conversa, os dois cavalheiros decidiram procurar saber notícias de seu amigo desaparecido na Scotland Yard. "Ele vai acabar sendo posto fora de ação", disse Mr. Hart. "Não pode continuar nesse ritmo por muito tempo", mas as autoridades policiais não conseguiram pôr Mr. Bessel fora de ação. Elas confirmaram
as experiências noturnas de Mr. Vincent e acrescentaram novas informações, algumas de caráter ainda mais grave que os que ele conhecia. Uma lista de vidros estilhaçados ao longo da parte superior de Tottenham Court Road, a investida contra um policial em Hampstead Road e um ataque atroz a uma mulher. Todos esses atentados foram cometidos entre meia-noite e meia e 1/4 para as 2 da manhã. Na verdade, a partir do momento em que Mr. Bessel saiu correndo de seus aposentos, às 9:30 da noite, ele foi deixando os vestígios de sua fantástica disparada. Durante a última hora, ele estivera correndo desvairadamente por Londres, frustrando com surpreendente agilidade todos os esforços para detê-lo ou capturá-lo. Mas depois de 1/4 para as 2, ele desaparecera. Até aquela hora, as testemunhas eram muitas. Dezenas de pessoas o haviam visto, ou fugido dele, ou perseguido, e então subitamente nada mais acontecera. Às 15 para as 2, ele fora visto correndo pela Easton Road, na direção de Baker Street, agitando no ar uma lata de óleo de colza em chamas e atirando respingos incandescentes pela janela das casas por onde passava. Mas nenhum dos policiais que estavam em Easton Road, além do Museu de Cera, nem qualquer dos que estavam nas ruas laterais pelas quais ele deve ter passado quando saiu de Easton Road, vira sinal dele. Abruptamente desaparecera. Nenhum ato subsequente veio à luz, a despeito das mais incisivas indagações. E aqui estava uma nova razão de espanto para Mr. Vincent. Ele encontrara considerável conforto na convicção de Mr. Hart. Ele vai acabar sendo posto fora de ação em pouco tempo. E com aquela convicção fora capaz de tranquilizar-se. Mas os novos eventos vieram aumentar uma pilha que já se encontrava além de sua capacidade de aceitação. À tarde, ele saiu outra vez à caça de Mr. Hart, para compartilhar com ele o intolerável peso em sua mente. Encontrou-o conversando com um conhecido detetive particular. Mas como aquele cavalheiro não conseguiu nada nesse caso, não vamos nos estender a respeito de suas providências. Durante todo aquele dia, o paradeiro de Mr. Bessel não foi descoberto. Apesar de uma investigação incessante e ativa, e também durante toda aquela noite, e durante todo o dia persistiu no fundo da mente de Mr. Vincent a sensação de que Mr. Bessel procurava chamar-lhe a atenção, e durante toda a noite, Mr. Bessel, com o rosto manchado de lágrimas de angústia, perseguiu-o em seus sonhos. Toda vez que ele via Mr. Bessel em seus sonhos, via também diversas outras faces, vagas porém malignas, que pareciam estar perseguindo Mr. Bessel. Foi no dia seguinte, domingo, que Mr. Vincent se lembrou de certas histórias notáveis a respeito de Mr. Bullock, a médium que então atraía pela primeira vez as atenções em Londres. Ele decidiu-se a consultá-la. Estava hospedada na casa de um conhecido pesquisador, Dr. Winslow Paget, e Mr. Vincent, embora jamais tivesse encontrado antes com esse cavalheiro, foi para lá sem demora, para pedir ajuda dela. Mas mal ele mencionou o nome de Bessel, o Dr. Paget o interrompeu. Na noite passada, bem no final, disse ele, tivemos uma comunicação. Ele deixou a sala e voltou, com uma lousa sobre a qual estavam manuscritas certas palavras, numa letra trêmula, sem dúvida, mas indiscutivelmente a letra de Mr. Bessel. Como você conseguiu isso? Disse Mr. Vincent. Você quer dizer? Obtivemos isso na noite passada, disse o Dr. Paget. Com numerosas interrupções de Mr. Vincent, ele passou a explicar como a inscrição de Mr. Vincent, como a inscrição tinha sido obtida. Parece que em suas senses, Mr. Bullock costuma entrar num estado de transe, revirando os olhos de maneira estranha sob as pálpebras, o corpo tornando-se rígido. Ela então começa a falar muito rapidamente, em geral com outras vozes que não são a sua própria. Ao mesmo tempo, uma ou ambas as mãos podem tornar-se ativas, e se forem fornecidos lápis de ardósia e louças, elas começarão então a escrever mensagens, independentes do fluxo de palavras da sua boca.
Ela é considerada por muitos como uma médium ainda mais notável do que a célebre Mr. Piper. Era uma daquelas mensagens escrita pela mão esquerda que Mr. Vincent tinha agora diante de si. Consistia de 8 palavras escritas de maneira desconexa. George Benson, sofrimento, escavação, Baker Street, socorro, fome. Curiosamente, nem o Dr. Page, nem os 2 outros pesquisadores que estavam presentes tinham ouvido falar do desaparecimento de Mr. Bessel. As notícias a respeito apareceram somente nos jornais vespertinos de sábado, e eles haviam posto a mensagem de lado, juntamente com muitas outras de tipo vago e enigmático, que Mr. Bullock, vez por outra, entregava. Quando o Dr. Page ouviu a história de Mr. Vince, entregou-se imediatamente, com grande energia, a seguir aquela pista para descobrir Mr. Bessel. Não teria nenhuma utilidade prática descrever aqui as indagações de Mr. Vince e as dele próprio. Basta dizer que a pista era genuína, que Mr. Bessel foi realmente encontrado com a sua ajuda. Ele foi encontrado no fundo de um poço, afastado, cavado e abandonado no início dos trabalhos da nova ferrovia eletrificada, perto da estação Baker Street. Seu braço, perna e 2 costelas estavam quebrados. O poço é protegido por um tapume com cerca de 20 pés de altura, e por incrível que isto possa parecer, Mr. Bessel, um cavalheiro robusto, de meia idade, deve tê-lo escalado, caindo depois pelo poço abaixo. Achava-se empapado de óleo de colza e a lata esmagada estava embaixo dele. Mas, por sorte, a chama tinha sido extinta com a sua queda, e sua loucura o havia abandonado completamente. Mas estava, é claro, terrivelmente debilitado, e à vista dos seus salvadores, deu vazão a um choro histérico. Em vista do deplorável estado em que se encontrava seu apartamento, ele foi levado à casa do Dr. Hatton, em Upper Baker Street. Ali foi submetido a um tratamento de sedação e tudo o que pudesse lembrar a violenta crise pela qual passara foi cuidadosamente evitado. Mas no segundo dia, ele, voluntariamente, prestou uma declaração. Desde então, Mr. Bessel repetiu diversas vezes aquela declaração. Para mim mesmo, entre outros, variando os detalhes, como sempre faz o narrador de experiências reais, mas nunca em qualquer oportunidade contradizendo-se. E a declaração que faz é, em essência, a que se segue. A fim de entendê-la claramente, é necessário voltar aos testes realizados com Mr. Vince. Como o leitor há de se lembrar, não tiveram sucesso, mas durante todas elas, ele concentrou toda a sua energia em desligar-se do corpo, desejando isso com todas as minhas forças, diz ele. Afinal, quase contra suas expectativas, veio o sucesso. E Mr. Bessel assegura que ele, estando vivo, de fato abandonou o corpo por um esforço de vontade e passou para algum lugar, ou estado, fora deste mundo. A libertação foi, ele assegura, instantânea. No momento, eu estava sentado, os olhos bem fechados, as mãos agarrando os braços da poltrona, fazendo tudo o que podia para concentrar minha mente em Vincent, e em seguida percebi que estava fora do meu corpo, pendendo para a frente sobre o peito. Nada o demove de sua certeza daquela libertação. Ele descreve a nova sensação que vivenciou de uma maneira tranquila, objetiva. Sentiu que havia se tornado impalpável. Por isso ele já esperava, porém, não esperava ver-se enormemente grande. No entanto, é assim que ele parece ter ficado. Eu era uma grande nuvem, se é que eu posso me expressar assim, ancorada ao meu corpo. A impressão inicial que tive foi de ter descoberto um eu maior, do qual o ser consciente e meu cérebro era apenas uma pequena parte. Eu vi o Albany, Piccadilly e Regent Street e todos os cômodos e lugares nas casas, muito pequenos, muito brilhantes e nítidos, esparramados abaixo de mim, como uma cidadezinha à vista de um balão. A cada momento, formas vagas como grinaldas, flutuantes de fumaça, tornavam a visão algo indistinta, mas início não prestei muita atenção a elas. A coisa que mais me surpreendeu e que ainda me surpreende
é que via muito claramente tanto os interiores das casas como as ruas. Via pequenas pessoas jantando e conversando nas casas particulares. Homens e mulheres comendo, jogando bilhar, bebendo em restaurantes e hotéis e diversos lugares de entretenimento apinhados de gente. Era como assistir aos acontecimentos numa comédia de vidro. Estas foram as exatas palavras de Mr. Bessel, conforme as anotei quando ele me contou a história. Totalmente esquecido de Mr. Vincent, ele permaneceu por algum tempo observando aquelas coisas, impelido pela curiosidade. Diz ele, curvou-se e com um nebuloso braço que era agora o seu, tentou tocar um homem que caminhava pela Vigo Street, mas ele não conseguiu fazer isso. Embora seu dedo parecesse poder passar através do homem, algo o impediu. Mas o que era ele acha difícil de escrever. Ele compara o obstáculo a uma chapa de vidro. Me senti como um gatinho ao tentar pela primeira vez brincar com seu reflexo no espelho, disse. Muitas vezes, nas ocasiões em que ouvi contar a sua história, Mr. Bessel voltou àquela comparação da chapa de vidro. No entanto, essa não era uma comparação totalmente precisa, pois, como o leitor rapidamente verá, havia fissuras nessa normalmente impermeável resistência. Meios de passar através da barreira, de volta ao mundo material. Mas, naturalmente, havia uma grande dificuldade em expressar aquelas expressões sem precedentes na linguagem cotidiana. Uma coisa que o impressionou instantaneamente e que pesou-lhe durante toda essa experiência foi o silêncio. Ele estava em um mundo sem sons. De início, o estado mental de Mr. Bessel era de maravilhamento sem emoção. Preocupava-se principalmente em definir onde estava. Estava fora do corpo material de qualquer forma. Mas isso não era tudo. Ele acredita, eu aliás acredito também, que estava em algum lugar fora do espaço, tal como o entendemos. Por meio de um extenuante esforço de vontade, ele saíra do seu corpo para um mundo além deste mundo. Um mundo jamais sonhado. E, no entanto, tão próximo e tão estranhamente situado em relação a este, que todas as coisas dessa terra eram claramente visíveis, tanto por fora como por dentro, daquele outro mundo. Durante um longo tempo, ao que lhe pareceu, esta constatação ocupou sua mente, incluindo todos os outros assuntos. E depois ele lembrou-se do compromisso com Mr. Vincent, do qual essa surpreendente experiência nada mais era, no fim das contas, que um prelúdio. Ele voltou sua mente para o problema da locomoção naquele novo corpo em que se encontrava. Por algum tempo foi incapaz de libertar-se da sua ligação com o estranho corpo de nuvem, simplesmente oscilou, contraindo-se, expandiu-se, enrolou-se e contorceu-se com os esforços para se libertar. E então, muito subitamente, o elo que o prendia arrebentou. Por um momento tudo ficou oculto pelo que parecia ser esferas volteantes de vapor escuro e depois, através de uma fenda momentânea, viu seu corpo encurvado, desabar molemente, viu a sua cabeça sem vida tombar de lado e descobriu que estava se movendo como uma enorme nuvem em um estranho lugar de nuvens esparramada, abaixo como uma maquete. Mas agora ele estava consciente de que o vapor flutuante à sua volta era algo mais do que vapor, e a ousada excitação daquele primeiro ensaio foi esvaziada pelo medo. Pois ele percebeu, primeiro indistintamente e depois, de repente, de maneira muito clara, que estava cercado de faces, que cada rolo e cada anel daquela substância de aparência nebulosa era uma face. E que faces! Faces de sombra insubstancial, faces de gasosa tenuidade, faces como aquelas que reluzem com intolerável estranheza sobre quem dorme nas malévolas horas dos pesadelos. Olhos ávidos e maus, cheios de uma curiosidade cobiçosa, faces com senhos franzidos e lábios arreganhados, sorridentes. Suas vagas mãos tentaram agarrar Mr. Bessel quando ele passou, e o resto de seus corpos nada mais era do que uma indistinta faixa de escuridão deixada para trás. Não disseram uma só palavra, nenhum som saiu das bocas que pareciam tagarelar inarticuladamente. Em toda a sua volta, elas o assediaram naquela
naquele silêncio de sonho, passando livremente através da nebulosidade tênue que era o seu corpo, juntando-se cada vez mais numerosas em volta dele. E o espectral Mr. Bessel, agora subitamente tomado pelo medo, passou através da silenciosa e ativa multidão de olhos e mãos que se estendiam para agarrá-lo. Tão inumanas eram aquelas faces, tão malignas os seus olhos fixos e as mãos que o buscavam, que não ocorreu a Mr. Bessel tentar se comunicar com aquelas flutuantes criaturas. Fantasmas idiotas, é o que pareciam, filhos do desejo fútil, seres não nascidos e aos quais fora interditada a dádiva de viver, cujos únicos gestos e expressões falavam da inveja, do anseio de vida que eram sua única ligação com a existência. Diz muito de sua determinação o fato de ter, no meio daquela nuvem fervilhante de silenciosos espíritos do mal, pensado ainda em Mr. Vincent. Fez um violento esforço de vontade e viu-se, sem saber como, curvando-se na direção da estalagem do mercado, e viu Vincent sentado, atento e alerta, em sua poltrona junto ao fogo. E cercando, como o faziam em volta de tudo que vive e respira, estava uma outra multidão daquelas sombras fúteis e sem voz, ansiando, desejando, procurando alguma brecha para a vida. Por algum tempo, Mr. Bessel tentou inutilmente atrair a atenção de seu amigo. Tentou colocar-se diante de seus olhos, mover os objetos da sala, tocá-lo, mas Mr. Vincent continuou insensível, alheio ao ser que estava tão próximo. O algo estranho que Mr. Bessel comparara a uma chapa de vidro separava-o impenetravelmente. E afinal, Mr. Bessel fez algo desesperado. Já contei como, de alguma estranha maneira, ele podia ver não apenas o exterior de um homem, assim como o vemos, mas também o interior. Ele estendia a sua mão espectral e enfiava seus vagos dedos negros, ao que parecia, no cérebro incauto. E então, subitamente, Mr. Vincent sobressaltou-se como alguém que cai de volta na realidade depois de um devaneio, e pareceu a Mr. Bessel que um pequeno corpo vermelho escuro, situado no meio do cérebro de Mr. Vincent, inchava-se e encandecia enquanto ele fazia aquilo. Após essa experiência, foram-lhe mostradas gravuras anatômicas do cérebro, e ele agora sabe que o pequeno corpo que viu e depois tocou era a estrutura inútil que os médicos chamam de olho pineal. Pois, por estranho que possa parecer a muitos, nós temos no fundo de nossos cérebros, onde ele não poderia possivelmente ver qualquer luz terrena, um olho. Naquela época, isto e todo o resto da anatomia do cérebro era totalmente novo para ele. À vista da aparência alterada daquele ponto, entretanto, ele estendeu o dedo para a frente e, bastante temeroso ainda das consequências, tocou-o. Mr. Vincent sobressaltou-se. Mr. Bessel soube que tinha sido visto. Naquele instante veio a Mr. Bessel a sensação de que algo maligno acontecera ao seu corpo. Imediatamente, um forte vento soprou através de todo aquele mundo de sombras e arrancou-o de lá. Tão forte foi aquela impressão que ele não pensou mais em Mr. Vincent, mas dirigiu-se a seu próprio quarto imediatamente. E todas as intocáveis, incontáveis faces foram impelidas de volta com ele, como folhas diante de uma ventania. Mas ele retornou tarde demais. Num ápice, viu que o corpo que deixara inerte, caído, jazendo, de fato, como o corpo de um homem que acabara de morrer, havia se levantado em virtude de uma força e uma vontade que não as suas próprias. Ele estava em pé, os olhos fixos, esticando os membros de uma maneira indecisa. Por um momento, ele o observou em desvairada aflição e então curvou-se para ele. Mas a parede de vidro havia se fechado novamente e ele sentiu-se derrotado. Debateu-se desesperadamente contra aquilo e toda a sua volta, os espíritos do mal riam maldosamente, apontavam e troçavam. Ele deu vazão a uma raiva furiosa. Comparou-se a um pássaro que esvoaçou incauto para dentro de um quarto e que se debatia contra a vidraça que o separava da liberdade. E o pequeno corpo que já fora dele estava agora dançando, deleitado. Ele o viu gritar, embora não pudesse ouvir os gritos, viu aumentar a violência dos seus movimentos. Observou-o atirar pelos cantos os seus amados móveis no louco deleite da existência, despedaçar os seus livros, arrebentar a garrafa,
beber imprudentemente dos fragmentos pontiagudos, saltar e gesticular numa violenta paixão pela vida. Ele observava a cena paralisado pela perplexidade. E então, mais uma vez, tentou em vão romper a barreira. Depois, com todo aquele bando de fantasmas zombeteiros à sua volta, correu em terrível confusão de volta a Vince, para contar-lhe a atrocidade que acontecera com ele. Mas o cérebro de Vince estava agora fechado contra aparições, e o desincorporado Mr. Bessel perseguiu-o inutilmente enquanto ele saía correndo para a Horbon para chamar uma carruagem. Derrotado e tomado pelo terror, Mr. Bessel retornou rapidamente para encontrar o seu corpo profanado aos gritos num glorioso frenesi pela Burlington Arcade. E agora o leitor atento começa a entender a versão de Mr. Bessel da primeira parte dessa estranha história. O ser cuja frenética carreira através de Londres infligira tantos danos e desastres possuía sem dúvida o corpo de Mr. Bessel, mas ele não era Mr. Bessel. Era um espírito mal saído daquele estranho mundo, além da existência que Mr. Bessel tão irrefletidamente se aventurara. Durante 20 horas o espírito possuíra. Durante todas aquelas 20 horas, o espírito de Mr. Bessel foi indo de um lado para o outro, naquele inaudito mundo intermediário de sombras, procurando em vão por ajuda. Passou muitas horas batendo as mentes de Mr. Vince e de seu amigo Mr. Hart. Cada um deles, como sabemos, foi estimulado pelos seus esforços, mas a linguagem que poderia transmitir a sua situação àqueles amigos do outro lado do abismo, ele não conhecia. Seus dedos débeis apalpavam aqueles cérebros ineficazes e inutilmente. Uma vez, de fato, como já contamos, ele conseguiu desviar Mr. Vince de seu caminho para que ele encontrasse o corpo roubado em sua carreira. Mas não conseguiu fazê-lo entender o que havia acontecido. Ele foi incapaz de extrair qualquer ajuda daquele encontro. Durante todas aquelas horas, foi avassalante a sensação na mente de Mr. Bessel de que, em pouco tempo, seu corpo seria morto por seu insano inquilino, e ele teria que permanecer naquela terra de sombras para todo sempre. Assim, aquelas longas horas foram de crescente agonia e medo, e o tempo todo, enquanto ele corria de um lado para o outro, em sua inútil excitação, inúmeros espíritos daquele mundo à sua volta o assediavam, confundiam-lhe a mente, enquanto outros invejosos se derramavam através do seu bem-sucedido companheiro, aplaudindo enquanto ele seguia em sua gloriosa carreira. Pois esta, ao que parece, deve ser a vida das coisas sem corpo, naquele mundo que é a sombra do nosso mundo. O tempo todo eles observam, espreitando uma oportunidade de entrar num corpo mortal, para que possam existir com fúria e frenesi, violenta luxúria e loucos, estranhos impulsos, rejubilando-se no corpo que conquistaram. Pois Mr. Bessel não era a única alma humana naquele lugar. Prova disso é o fato de que ele encontrou primeiro uma, depois diversas sombras de homens, homens como ele próprio, ao que parecia que haviam perdido seus corpos da mesma maneira, e perambulavam em desespero naquele mundo perdido, que não é vida nem morte. Eles não podiam falar, pois aquele mundo é silente, e no entanto ele sabia que eram homens devido aos seus tênues corpos humanos e por causa da tristeza em suas faces. Mas como haviam entrado naquele mundo, ele não sabia dizer, nem onde poderiam estar os corpos que perderam, se esses ainda deliravam pela terra ou se estavam encerrados para sempre na morte sem esperança de retorno. Que aqueles fossem os espíritos dos mortos, nem ele nem eu acreditamos, mas o Dr. Wilson Paget acha que eram as almas racionais de homens perdidos na loucura sobre a terra. Afinal, Mr. Bessel foi dar um lugar onde estava reunida uma pequena multidão daquelas criaturas silenciosas, desencarnadas, e enfiando-se por entre elas, viu uma sala brilhantemente iluminada e 4 ou 5 discretos cavalheiros e uma mulher robusta, vestida de bombazina preta e sentada desajeitadamente numa cadeira, com a cabeça jogada para trás. Ele sabia, através de retratos, que se tratava de Mr. Bullock, a médium, e percebeu que sistemas e estruturas de seu cérebro incandesciam e fremiam da maneira como ele vira encandecer o olho pinel do cérebro de Mr. Vince. A luz era muito caprichosa,
Às vezes havia uma luminosidade plena e às vezes meramente um tênue brilho crepuscular. E ele deslocou-se lentamente pelo cérebro dela. Ela continuou falando, escrevendo com a mão. Mr. Bellsy viu as sombras de homens amontoados em volta dele e uma grande multidão de espíritos daquela terra de sombras que lutavam, se empurravam para tocar as regiões iluminadas do cérebro. À medida que um ganhava o cérebro dela, ou que um outro era atirado para fora, sua voz e a escrita de sua mão mudavam. Assim, a maior parte do que ela dizia era desordenado e confuso. Ora, um fragmento da mensagem de uma alma, ora de outra. Ora, ela balbuciava as fantasias insanas dos espíritos e seus fúteis desejos. Então, Mr. Bensel entendeu que ela falava pelo espírito que estava em contato com ela. Começou a abrir caminho furiosamente em sua direção. Mas ele estava de fora da turba e não conseguiu naquele momento chegar até ela, afinal tomado de ansiedade. Foi embora para descobrir o que acontecera com seu corpo naquele período. Durante um longo tempo ele ficou de um lado para o outro, procurando-o em vão e temendo que tivesse sido morto. E depois se encontrou no fundo do poço, em Baker Street, se contorcendo furiosamente e praguejando de dor. Sua perna, um braço e 2 costelas tinham se quebrado na queda. Mas ainda o espírito mau, zangado porque seu tempo fora tão curto e por causa da dor, fazia movimentos violentos e atirava seu corpo de um lado para o outro. Diante daquilo, Mr. Bessel retornou com zelo redobrado para a sala, onde estava acontecendo a censa, e assim que ele entrou, viu um dos homens que estavam em pé ao redor da Médium olhar para o relógio, como se quisesse dar a entender que a ciência logo deveria terminar. Diante daquilo, muitas das sombras foram embora, com gestos de desespero. Mas o pensamento de que a ciência estava quase terminando apenas tornou Mr. Bensel ainda mais fervoroso, e ele lutou tão valentemente com a sua vontade contra a dos outros que logo acabou ganhando o cérebro da mulher, que justamente naquele momento incandesceu com grande intensidade. E ela escreveu a mensagem que o Dr. Wilson Paget havia preservado. Logo depois, as outras sombras e a nuvem de espíritos maus lançaram Mr. Bensel para longe dela, e durante o resto da ciência, ele não pôde mais reencontrá-la. Assim ele voltou e ficou durante aquelas longas horas observando o fundo do poço, onde o espírito mau jazia no corpo roubado que ele havia estrupiado, se contorcendo, praguejando, chorando e gemendo, e aprendendo a lição da dor. E ao se aproximar a madrugada, aquilo pelo que ele estava esperando aconteceu. Seu cérebro se iluminou brilhantemente e o espírito mau saiu. Mr. Benson entrou então no corpo no qual temia jamais poder entrar outra vez. Ao fazê-lo, o silêncio, o estranho silêncio, teve fim. Ele ouviu o tumulto do trânsito e as vozes das pessoas acima, e aquele estranho mundo que é a sombra do nosso mundo, as escuras e silenciosas sombras de desejos primitivos e as sombras de homens perdidos, desapareceu completamente. Ele ficou lá deitado durante cerca de 3 horas antes de ser encontrado. E apesar da dor e do sofrimento de suas feridas e do escuro e úmido lugar onde já dizia, apesar das lágrimas arrancadas pelo sofrimento físico, seu coração estava cheio de alegria por saber que, apesar de tudo, estava de volta ao gentil mundo dos homens.